Olá, gente, vamos hoje a mais um vídeo sobre o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Eu disse no vídeo passado que iria fazer uma resenha sobre este trabalho de Tiago Pavinato. Muita gente não gostou da ideia do Tiago Pavinato, doutor Tiago Pavinato, escrever uma obra sobre Virgulino. Mas é preciso entendermos que não é necessário, não se faz necessário conhecer a pessoa, né? E sim os fatos, o que houve na história, o fato, segundo Durkheim, né? Filósofo francês, ele é real. E o Virgulino existiu realmente, então, por isso, o Pavinato não precisava vir aqui no sertão, ou nos sertões, porque Virgulino, ele percorreu 7 estados de nossa nação, do Brasil. E o Virgulino foi estudado agora de uma forma diferente, né? Inclusive, esse L da Silva tem um significado muito importante. Quem quiser, adquira o livro. Não estou fazendo nenhuma propaganda, mas eu garanto para vocês que o livro tem um outro viés. Ele não é aquele estilo que nós temos encontrado, se bem que o Pavinato, ele pesquisou muito para escrever a história e falar sobre o cangaceirismo. Inclusive, ele vai bem, ele se distancia de nossa época, chega à época do cangaço e mais, ele chega muito antes da história do cangaço. Por que surgiu o cangaço? Porque surgiam aquelas pessoas que costumavam, né, digamos, invadir terras, roubar, saquear, porque, gente, ele chega também até o momento da escravidão no Brasil, certo? Porque depois da escravidão, né, depois que houve a abolição da escravidão no Brasil, muita gente ficou sem lugar para viver. Por quê? Porque a abolição da escravidão no Brasil, ela obrigou os donos de suas terras, né, digamos assim, praticamente expulsar as pessoas por conta de não se poder mais ser escrava no Brasil. Então, isso vai remontar de muito tempo atrás, né? E tudo isso consta aqui neste livro. Além de tudo, eu vou falar sobre os versos do Virgulino, né? O que ele cantava, né? Porque o Virgulino, ele era uma pessoa também que ele explorou, que ele mentia, que ele dizia que havia entrado para o cangaço por conta dos coronéis, por conta dos poderosos ou dos ricos ou dos donos de propriedades, e que por isso ele queria ser um justiceiro. Isso daí era o que ele falava. Então, uma mentira que ele também disseminava, né? Felizmente, também eu gostaria de dizer o seguinte, que felizmente surge um Pavinato, que ele escreve um livro e vai também dentro, mais ou menos dentro da minha linha, porque eu já escrevi este livro, publiquei este livro, só que este livro muita gente não gosta, porque a minha linha é diferente daqueles livros que foram publicados com interesses objetivos de, digamos assim, de querer
vender matéria, mesmo que aqui tenha alguma coisa que se aproveite, mas tem muita coisa que também não é verdadeira e que é fantasiosa, certo? A história de Virgulino. Então, o Pavinato, ele vai falar também em Machado de Assis, tá? Ele vai falar em Machado de Assis. Isso aqui é um dos livros de Machado de Assis, uma das obras que eu estudei por muito tempo também, e que nós mostramos através de estudos, né, que pode-se conhecer, sim, a personalidade de uma pessoa através dos seus atos, de seus feitos. Não, digamos assim, não necessariamente você conhece aquela pessoa pessoalmente, entretanto, as ações e os atos é que vão responder ao nosso, digamos assim, a nossa forma de estudar e de trabalhar determinadas matérias. Eu escrevi este livro que faz parte na minha área do direito e da psicologia e psicanálise, certo? Isso aqui, inclusive mitologemas, tá? Então, vejamos o que ocorreu com o Virgulino. Para que nós entendamos a história, a gente tem que seguir a nossa linha e tem que também analisar os fatos, o que ocorreu na infância daquela pessoa. Eu não conheci o Virgulino, o Pavinato também não conheceu, mas nós sabemos que o Virgulino, desde garoto, desde pequeno, que já era perverso. O que levou o Virgulino a ser um perverso, um psicopata? Então, aproveitemos aqui para mostrar que, por exemplo, Machado de Assis, quando foi fazer a sua obra de maior tomo, ele disse que estava dando trabalho para psicólogo deste e de outros continentes, que ele era do Rio de Janeiro, nascido lá no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, né? E eu encontrei uma frase, desculpa aí, importantíssima, para poder entender que esta obra daqui, era uma autoanálise. Ele estava elaborando os seus pensamentos, fazendo uma espécie de cartaz, certo? Ele coloca aqui uma frase que foi o objeto também de meu estudo, certo? Ele colocou o seguinte, Machado de Assis: o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice e adolescência. Está aqui na página 3, tá? Deixa eu ver aqui. Na página 3 aqui, ó, do livro de Machado de Assis, o Dom Casmurro. Ele queria entender o que era o Dom Casmurro. Então, eu vou citar os versos do Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço, né? Como é que nós estudamos e conhecemos um desvio de personalidade? Os comportamentos, né? Então, ele cantava o seguinte: o Sebastião Pereira, companheiro de desgraça, quis queimar o Pajeú para ver subindo a fumaça. Eu me chamo Virgulino por alcunha Lampião, sou cangaceiro aprumado de todo esse sertão, não temo o inimigo e não fujo do perigo estando de arma na mão, né? A chupeta que carrego é o rifle, a cartucheira, o leite é bala e chumbo, muito veloz e certeira. Quem segura pedra rocha, quero ver segurar rocha, de Virgulino Ferreira. Vejam que esse último verso citado aqui, a chupeta que carrego, isso tem um significado importantíssimo, né? E era ele quem cantava isso, o Virgulino, né? Que ele gostava de fazer versos, né? Versos desafiadores, inclusive, né? Para insultar as pessoas, né? E assim ele foi vivendo a vida dele com as insatisfações pessoais. Por quê? Quando ele diz aqui, a chupeta que carrego é o rifle cartucheiro, o leite é bala e chumbo. Vejam, o Virgulino não mamou, né? Ele foi criado pela avó.
a mãe dele, biológica, né, deu para Dona Jacosa criar o seu filho, né? E não sabemos o porquê, porém ela tinha já 2 filhos antes do Virgulino, que é o terceiro filho, e ela deu o terceiro filho para a avó. A desculpa da Sulena, né, foi que a mãe dela havia ficado viúva recentemente e que estava muito triste. E ela deixa o filho lá, com a vozinha, para o criar, né? Então, vai surgir essa questão do Virgulino ter 2 pais, um pai morto e um pai biológico que nunca cuidou dele. Tudo isso, gente, são causas ou são que a pessoa internaliza na mente, certo? E que muitas vezes vai gerar um distúrbio que não é doença, mas um comportamento igual do Virgulino, que era um psicopata. Aqui tem, justamente no livro da Silva, a grande fake news da esquerda, né? Aí ele vai colocar aqui também, esse título aqui tem algo muito importante, né? Porque ele está trazendo a história do L da Silva, que é Lampião da Silva, certo? Mas ele está fazendo uma, digamos assim, comparando as histórias de L da Silva, certo? Ele vai comparar isso de uma maneira muito racional e é sutil, mas nós que estudamos, analisamos a obra, né? E vimos que ele está trazendo para o contexto atual, né? O Lampião, o que é um psicopata no poder, com o poder, porque o Virgulino, ele vai falar no poder. Aqui tem, inclusive, também os versos de uma pessoa, Manuel Floriano Ferreira. Veja que o Pavinato, ele estudou muito, ele cita aqui, digamos assim, pessoas da área das ciências do direito, né, que está na bibliografia do livro. Aí, então, vamos ver o que é que ele diz aqui, o que foi que disse aqui o Manuel Floriano Ferreira. De muitos anos atrás, que o nosso sertão sofria de uma fera bravia com os seus leões vorazes. Tirou do sertão a paz, plantou a conflagração, estragou todo o sertão. Essa fera horrenda, perdão aí, viu, gente? E bruta, com 20 anos de luta, apagaram o Lampião. Vejam, o Lampião se acendeu, todo o sertão pegou fogo. Outro mais terrível fogo nunca houve igual no seu. Dizem que agora morreu para o bem da população. Findou-se aquele dragão pela força alagoana, graças à mão soberana, apagaram o Lampião. Isso aqui são versos de Manuel Floriano Ferreira, né, para ilustrar o livro, né? Então, nós precisamos de conhecer as ações. Quais foram as ações do Virgulino? O Virgulino, ele materializou as suas emoções através do crime. Ele era uma pessoa que ele matava friamente, porque ele já era psicopata, né? E temos que analisar o que é um psicopata para entendermos melhor. Bom, mas ele materializou, todas as suas energias, ele colocou para destruir. Por quê? Porque ele se sentia o rei, né? Ele sentia que tinha a força, mas a força dele era, como ele disse aqui, era
com um rifle e uma cartucheira. Qualquer uma pessoa com uma arma na mão, torna-se um rei, né? Torna-se uma pessoa que pode dominar. E o caso do Virgulino era o domínio, tanto que o Virgulino disse que queria dividir o Brasil, queria que o sertão fosse separado do Brasil. Veja a audácia do Virgulino, né? Como ele era, né? Estranho isso. Virgulino nasceu lá em Vila Bela, hoje Serra Talhada. Vila Bela era uma vilazinha, gente. Eu sei porque minha mãe nasceu em Vila Bela, né? No ano de 1916, minha mãe nasceu em Vila Bela, Virgulino já tinha seus 20 anos, certo? A nossa família de Nazaré, onde Virgulino passou a infância. Nazaré do Pico, vão lá em Nazaré do Pico para saber da história pregressa do Virgulino. O Virgulino, desde pequeno, que ele era astuto, que ele era uma pessoa maldosa, ruim, já gostava de brincar, de guerra, ele, de baleadeira, ele atacava as crianças, ele atacava os animais, ele cortava as orelhas dos animais. Inclusive, a briga do Virgulino com o José Saturnino foi por causa de um chocalho só não, gente. O Virgulino tinha outras coisas na cabeça que não eu vou falar agora, tá? O Virgulino, ele era amigo do Saturnino e torna-se inimigo, porque ele começou, os Ferreira, de modo geral, mas principalmente o Virgulino, que era o psicopata, que foi que desencadeou, digamos assim, levou os irmãos ao cangaço. O Virgulino era uma pessoa perigosíssima, certo? Então, o Virgulino, ele roubava os bodes, lá tem muito bode, viu, gente? Em Nazaré do Pico, né? Deliciosa a carne do bode, a comida, né? Alimento, né? Então, mas ele roubava o bode, ele estraçalhava os animais, ele era domador de animais também, ele deixava uma gado brabo mesmo, aquelas novilhas brabas mesmo, ele amansava, ele só saía quando deixava o animal no chão, ele era perverso. Ele era perverso, porque todo psicopata é perverso, né? Narcisista também, ele era narcisista, né? Daí, ele dominar, ser, conforme o Pavinato fala aqui no livro, que até o próprio Luiz Gonzaga, os jovens achavam que ele andava todo arrumadinho, ele era exemplo, exemplo entre aspas, né? Ele atraía a atenção pela forma dele, apesar de ser uma pessoa rude, entre aspas, né? Ele aprendeu a ler precariamente, ele era semi-analfabeto, mas ele lia, ele procurava estar conseguir jornais para saber onde era o terreno que ele estava pisando, né? Aí, mas o Virgulino foi uma pessoa perversa, uma pessoa má. Então, o Pavinato está falando exatamente isso aí, né? Então, o Virgulino, ele tinha as suas energias direcionadas para a maldade, porque era psicopata, né? Ele direcionou toda a sua, digamos, seus problemas psicológico, que já era um problema psicológico, porque o psicopata ele não tem empatia, né? Mas os desejos dele eram mórbidos, portanto, ele juntava ali, ele disse que o senhor Pereira foi quem ensinou a ele, não é verdade, gente, ele já entrou no bando do senhor Pereira, mas aí ele também era um mentiroso, ele dizia que foi para vingar a morte dos pais, quando na realidade o pai dele e a mãe já morreram em consequência das atrocidades que os filhos faziam, principalmente o Virgulino, né? Sim, voltemos ao senhor Saturnino, né? Quando o Saturnino já estava rapaz, ele resolveu casar.
O Virgulino não gosta, né? Porque o Virgulino já tinha a sua personalidade também, além de perverso, além de psicopata, ele também tinha o lado feminino dele, né? Então, é justamente isso, eu deduzo exatamente isso, que o Virgulino ficou com muita raiva quando Saturnino casou, inclusive Saturnino casou após a briga que eles tiveram, né, os amigos tiveram, Saturnino estava noivo e casou e foi residir na casa do sogro, depois constrói uma casa e fica morando lá. Então essa briga perdurou. No meu entendimento, o Virgulino estava de olho em Saturnino, Saturnino não gostou, né? Ele tinha a noiva dele, ele era uma pessoa correta, uma pessoa que não iria atender aos desejos do Virgulino, né? Então, daí surge a história de chocalho. Gente, não, por causa de um chocalho, não se tem tanta rincha, tanta raiva, não. O caso era que o Virgulino estava de olho no Saturnino. Saturnino casou uma vez, depois ficou vivo, casou novamente. Virgulino nunca casou. O Virgulino, quando ele tinha os arrobos dele, assim, quando ele tinha os desejos mórbidos dele, ele estuprava as mulheres, principalmente, ele teve uma ocasião que o Virgulino estuprou uma senhora grávida na frente do marido. Para quê? Para desfazer no marido, né, daquela pessoa. Para quê? Porque era o seu instinto, era esse. Né? O instinto do Virgulino, do Lampião, era exatamente esse. Ele deflorava as moças, ele tinha raiva, ele era fetichista. Ele não queria que mulher cortasse o cabelo. Vejamos agora, né? Não era para cortar cabelo a mulher, né? Ele tinha o caso com o Luiz Pedro, né? Que era lá de Triunfo, pertinho de ali bem próximo de Vila Bela, né? Aí o Luiz Pedro entra no grupo do Virgulino, né? Depois disse que acidentalmente ele mata o irmão do Virgulino e Virgulino perdoou o Luiz Pedro. Por quê, gente? Justamente porque eles tinham uma ligação, né? Eu não diria assim amorosa, né? Porque o Virgulino não amava ninguém. O Virgulino se saciava os desejos. Inclusive, ele gostava muito da garotada, né? Tem no filme de Benjamin Abrão, bota o restinho do filme que sobrou, né, da película, né, tem ele colocando aqueles meninotes de 14, 17 anos, ele gostava muito de menino, né? E, então, ele também era uma pessoa ambiciosa, conforme eu falei, narcisista, ambicioso, todo narcisista é ambicioso. Quando ele quer uma coisa que o outro tem, ele quer. Se o outro não der, ele toma. Ele toma de qualquer forma, certo? O narcisista é assim. E Virgulino também, o psicopata também tem tem esse, digamos, esse componente, né, do narcisista, né? Então, o Luiz Pedro entra para o grupo do Virgulino, que o Virgulino já estava no grupo do senhor Pereira. O senhor Pereira abandonou o cangaço, porque o senhor Pereira, ele tinha família tudinho, e o senhor Pereira, ele foi embora para Goiás, né? Abandonou o cangaço. Por quê? Porque ele foi levar uma vida diferente, e aí morreu já com uma certa idade. Mas o Virgulino, ele jamais deixaria o cangaço, porque fazia parte da índole dele, né? De matar, estuprar, esquartejar, tocar fogo, roubar, querer ser o maioral rei, querer ser o capitão. Quando ele recebe aquela farda lá no Juazeiro, a farda de capitão, o capitão Virgulino ficou muito feliz da vida, só que a farda era fajuta, né? Ele não poderia ser capitão. Então, ele não poderia usar as estrelas dos capitães que pertenciam aos soldados, aos volantes, aos generais, aos comandantes e às pessoas que serviam ao Estado. Ele não podia, né? Então, ele vai e
faz as estrelas bem exageradas, né, para mostrar, tá logo na testa, né? Quando ele chegava, impactava. Eu sou o capitão, né? E morreu, vamos lá, como capitão, né? Agora, o Virgulino, ele tinha esse desejo inclusive tem relatórios não são relatórios não, desculpa aí a expressão, tem jornais que falavam que ele dizia, em algumas entrevistas, que foram poucas que ele deu, que ele dizia que se não fosse o Virgulino que ele era, né, ele serviria às polícias. Imagine Virgulino servindo às polícias, o que não faria, né? Aí é que entra o Pavinato, né? Que tem muita gente que direciona-se a determinada profissão, porque naquela profissão vai se satisfazer. Né? Não são todas as pessoas, viu, gente? Não estou generalizando, estou falando de Virgulino, o rei do cangaço. Né? Ele gostava de ser o maioral, o imponente. Então, e ser o invencível. Mas muita gente não gosta quando a gente fala, né? Então, o rei do cangaço, deixa eu ver aqui se eu coloquei mais coisas, eu tenho muita coisa para falar, né? Ele queria dominar, né? Ele era, digamos, conforme foi o Napoleão Bonaparte, né, que saiu de uma família que não era da nobreza, mas ele conseguiu destruir várias nações, né? Napoleão Bonaparte, né? Inclusive Dom João veio para o Brasil correndo quando Napoleão Bonaparte fechou os portos às nações amigas. Então veio embora, deixou o Brasil lá, as moscas, e veio embora com a família. Todos sabemos que veio para o Brasil, Dom João veio para o Brasil corrido por conta de Napoleão Bonaparte, né? Temos outros a citar, mas eu não posso falar tudo num único vídeo, né? Mas o que eu quero dizer é que este livro do Pavinato, ele é muito abrangente, certo? Ele tem referências até aqui, ele põe referências de pessoas que eu pelo menos, não conhecia, fora alguns livros que eu tenho, assim, por exemplo, eu tenho de Adriana Negreiros, que é um livro que eu também gosto, tá? Eu tenho livros deixa-me ver aqui, eu tenho vários, quase todos os livros, né? Mas poucos livros chegam a isso daqui, ó, né? Até porque isso daqui é uma crítica, né, ao cangaceirismo e, infelizmente ou felizmente, o Virgulino tornou-se referência aqui para o Nordeste. As pessoas esquecem que tivemos muitas pessoas nordestinas, por exemplo, Rui Barbosa, que é da Bahia, tínhamos também Silvio Romero, grande jurista, né, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira, desculpa aí, de Letras do Rio de Janeiro. Foi também, tínhamos também José de Alencar, do Ceará, né? Então, o Nordeste tem muita gente a nos representar, né? Aí surge o Lampião da Silva, né? E ele está fazendo também aqui uma comparação entre a Maria Déia, certo? Que torna-se aquela pessoa, né? Importante, muito embora e eu já sabia que consta neste livro, eu já sabia, a Maria Bonita sempre tinha as unhas muito sujas, lógico, né? Não era uma pessoa asseada, limpa, né? E, muito embora ela se enfeitasse muito com as joias roubadas, né? Usava sabonete Dorley, né? Nem sempre
usava os perfuminhos franceses, até porque muito embora nós tivéssemos muita coisa importada de lá da Europa aqui para o Brasil, mas a Maria não era aquela mulher chique e elegante, ela tanto que mostra as roupas dela, tudo mal feitas, mal costuradas, né? E então ele está fazendo uma comparação com a primeira dama do Brasil, que eu não vou falar o nome, é lógico, né? Mas quem quiser estuda e analisa, né? Aquelas bregas que se vestem mal, mas são as primeiras damas. E o Virgulino, justamente, ele tinha a rainha dele, né? Que era a Maria, a rainha do cangaço, né? Que tinha chulé. Imagine só, lógico, né? Como não ter uma pessoa que vivia correndo para cima e para baixo, mulher, né? Que paria, né? Claro, né? Se vestia com aquela roupa, com luvas, ela usava luvas, mas luvas de couro, gente. Claro também, porque ela vivia dentro da caatinga. Né? Então, aquele filme de Benjamin Abraham Botton, o resto do filme que sobrou da película, né? Aquele filme, ele tem muita coisa que foi colocada depois, porque aquele filme, aqui o Pavinato fala que tinha um filme que havia sido lançado no Rio de Janeiro, e coincidiu com o filme do Benjamin Abraham Botton, mas eu não vou encontrar aqui na página agora qual foi, e que era muito semelhante, falava muito assim sobre uma Maria Bonita. Daí surge o nome Maria Bonita, que depois que houve a chacina lá em Angico, aí eles ficaram chamando Maria Bonita. Maria Déia nunca soube que era Maria Bonita, o Lampião também não. Chamavam, né, Maria de Lampião, chamavam Maria do Capitão, porque Lampião se achava o capitão, né? E então, gente, o livro, ele faz uma abordagem excelente, o livro do Pavinato faz uma abordagem excelente, ele vai falar muita coisa de outras épocas, né? De outros períodos também, para poder fazer, trabalhar o seu livro. Afinal de contas, o doutor Pavinato é mestre, professor da USP, de Direito Constitucional, certo? Trabalhou na Jovem Pan, âncora da Jovem Pan, né? Comentarista. Então, uma pessoa com digamos assim, com largos conhecimentos, e eu estou aproveitando bastante o livro do Pavinato, certo? Gente, é muito importante que saia daquela mesmice de ficar, porque tem que andar no sertão, tem que conhecer, vamos procurar os ossos de Lampião. Será que vão localizar os ossos de Lampião? Porque quando o Lampião foi, no meu entendimento, aí vai o meu entendimento, quando o Lampião viu que não ia ter saída para ele, porque ele já estava, para aquela época, 42 anos, já estava velho, né? Cansado de guerra, que não era guerra, mas era de correr, guerra é outra coisa, né? Certo? Ele estava cansado, ele não tinha mais como, ele não se adaptaria em outros lugares, ele não conseguiria formar uma família e cuidar de uma família, ele não conseguiria. Né? Então surge aquela história, que o Lampião, o mistério, não existe mistério, existe uma coisa que não foi bem analisada, digamos assim, que as polícias não se interessavam por investigar quem foi, qual foi o soldado, quem foi que matou o Lampião. No tiroteio não interessava não. Aí surge um, surge outro, aí surgiu o Sandy dizendo que matou, depois o Panta. Eu sou mais da versão do Panta de Godoy, né? Que disse que no tiroteio ele deu 2 tiros na Maria Déia,
Maria Bonita, posse Maria Bonita, né? A rainha do cangaço, deu 2 tiros, deu um na barriga, ela se levantou, porque o tiro na hora, né? A gente sabe a bala, a pessoa pode levantar, sim, mas deu um outro tiro nas costas, né? Que atingiu mortalmente, mesmo que ela não tenha morrido exatamente naquele minuto ali, mas ela entrou ali já, chegou às vascas da morte, aí então cortam-lhe a cabeça, né? Cortaram a cabeça. Interessante para as polícias e era a maneira de provar que havia matado um cangaceiro, uma cangaceira, era arrancar a cabeça, né? Então, cortaram a cabeça da Maria e o Panta disse, né? Tá no depoimento no YouTube, quem quiser vai lá no canal e assiste, né? O Panta de Godoy, ele dizendo que ele desceu, significa que a Maria não estava com ele, né? A Maria não estava com ele naquele coito, né? Que ele dizia que era seguro. No meu entendimento, o Virgulino foi para ali justamente porque ele não se entregava. Ele não tinha mais saída, ele não ia fazer a vida conforme alguns outros fizeram, né? Mesmo se escondendo, que nunca houve anistia, simplesmente o cangaço acabou, por ordem do presidente da República, acaba com o cangaço, né? Aí vai entrar na história, que eu não vou agora alongar, porque a história é longa, né? O Sul, né? Lá a coluna Prestes vinha para combater o índice de criminalidade que estava havendo aqui, eram os soldados de Carlos Prestes, né? Mandou para vir, né? E foi quando o Virgulino ganhou aquela tal farda fajuta de capitão, né? Que ele achou que era capitão, né? E então, o Virgulino, ele não sairia da vida de crime, porque ele era psicopata, tipo serial killer, ele não sairia jamais, né? Isso é comprovado cientificamente, que psicopata não é doente mental, ele sabe o que faz, mas ele é perverso, tá? Então, quando aquele local em que o Panta encontra o Virgulino se debatendo na pedra, ele já estava com um tiro na cabeça. O Panta de Godoy disse que o Sandro estava lá em cima na pedra, lá em cima. E quando o Panta chega, dá o segundo tiro na cabeça do Virgulino, né? E o primeiro tiro foi a grande incógnita, porque não existe mistério, gente. Existe uma coisa que não foi, digamos assim, que como as polícias não se interessavam, conforme eu disse, em saber quem matou quem, certo, era preciso que houvesse digamos assim, que as polícias fossem investigar o quê? Que eles já estavam já tudo, digamos assim, autorizados pelo Estado a matar o Lampião, a entregar a cabeça do Lampião, certo? Então o Lampião, como ele queria ser o rei e morreu rei, e não me entrego porque eu sou o rei, eu sou poderoso, né? Aqui nos versos dele, ele fala, né? É só analisar os próprios versos, o que ele diz, né? Veja só, eu me chamo Virgulino por alcunha Lampião, sou cangaceiro aprumado de todo esse sertão. Não temo o inimigo, não fujo do perigo, dando de arma na mão. Portanto, ele jamais, esses versos são muito importantes, porque ele jamais se entregaria. Então, no meu entendimento, ele mesmo, quando viu que estava sem saída ali em Angico, um lugar para quem já foi lá, insisto em dizer, era um lugar que era uma arapuca. Inclusive, a Sila deu um depoimento dizendo que o Zé Sereno disse, como é que vai ficar aqui esse lugar, é perigoso, e ele se achava seguro. Não, gente, o Virgulino não dormia, né? Porque existem também, a pessoa que é dessa forma, tem muita endorfina, né? Digamos assim, os neurônios estão sempre, né? Assim, para formar, para deixar a pessoa atenta,
né? Os neurônios, as substâncias que tem a dopamina, né? Que libera, ela libera os hormônios para a pessoa se defender. E como se fosse um animal. O animal, quando se vê acuado, ele corre. E o virgulino era praticamente um animal, vivia no meio do mato, da caatinga, né? Então, o virgulino jamais ele se entregaria. Portanto, no meu entendimento, o primeiro tiro, quem deu foi o próprio virgulino, deu na cabeça. Por quê? Porque ele jamais, digamos assim, ele se entregaria, está aqui nos versos, né? Quero ver segura a rocha. Peraí, vejamos aqui, né? O leite é bala e chumbo, muito veloz e certeira. Quem segura pedra, rocha. Quero ver segurar a rocha, de Virgulino Ferreira. Veja como ele era narcisista e como ele era uma pessoa que se achava poderoso. Acha que o rei do cangaço, ele ia se entregar, ele ia constituir uma família? Primeiro, porque a Maria já estava morta ali, segundo o Panta. Então, ele não podia ter fugido dali. É lógico que ele foi morto ali, mas é lógico que ele foi terminar. Quem terminou de matar o Virgulino foi o Panta de Godoy. Eu continuo com a minha, digamos, com o meu estudo, ele é direcionado para justamente, não é decifrar, que não existe também decifrar. Quando se faz as análises, né? A gente analisa tudo, é o crime, né? Encontrou uma pessoa morta, então vamos verificar a bala, o cartucho da bala, de onde saía, de quantos milímetros, quem estava com aquela arma, quem comprou, quem adquiriu, né? Tudo isso se faz hoje, a perícia, o perito faz isso, né? Então, naquela época não precisava de perícia não, só precisava da cabeça do Virgulino, certo? E aí eu vou falar novamente no doutor Lamartine, que até lançou um livro agora, né? Que eu não sei se eu vou ter acesso a esse livro, não me interessa muito, porque ele era uma pessoa que ele fazia muito, ele puxava muito saco, estava em casa, assim, como ele também, o doutor Amauri, que tirava a mulher da cama, do quarto dela, a mulher ficava brava, viu? Ela que disse que tirava para dar estadia para a Sila, para dar para esse pessoal. Por quê? Porque ele lucrava com isso, ele era um outro que lucrava com isso. Vendeu muito livro, matéria para fazer filme, fazer cinema, né? O filme, para vender os livros dele, né? Dizem que é um dos melhores, aqui a gente encontra cada coisa que dá vontade de rir, mas serve, né? Serve, tá? Então, é justamente isso. Então, gente, vou continuar falando sobre o livro aqui do Pavinato, tá aqui, ó, o Pavinato, tá? O livro é muito bom, né? E eu adquiri agora há poucos dias, quando estive lá em Fortaleza, encontrei lá na livraria. E então, vou ficar por aqui, porque o vídeo já está longo, mas deem o like, eu vou ficar comentando mais. Vão em Nazaré do Pico, porque Nazaré do Pico continua da mesma forma, as casas estão lá, né? As casas preservadas e a Vila de Nazaré do Pico foram onde o Virgulino mais cometeu atrocidades, matou 16 pessoas ali, né? Tocou fogo nas casas, nas pessoas, né? Então, desde pequeno, que ele já brincava ali, ele já ia acabar as feiras de Nazaré do Pico, né? Então, convido você a ir em Nazaré do Pico para conhecer a história pregressa do Virgulino. Temos lá as pessoas que podem falar, né? Temos o museu, tem uma vendinha lá onde o Virgulino chegou e foi tomar uma cachaçinha e chegou lá, meteu uma peixeira assim, ainda tem o mesmo balcão onde ele enfiou uma faca peixeira assim, porque foi ludibriar Soriano, né? E tá lá, tá certo? Tudo que eu estou falando vocês podem constatar lá em Nazaré do Pico. Em Serra Talhada, que era a Vila Bela, tem algumas coisas assim, né? Mas ali em Nazaré do Pico
Temos o teatro também, a céu aberto, né? Procura Marrael, o neto de Mané Neto, certo? Que era uma das pessoas que Virgulino temia. Ele baixava o lombo para Mané Neto. Mané Neto ele não desafiava não, viu? E os Nogueira botaram, os Ferraz Nogueira botaram ele para correr de lá, né? Ele queria incendiar Nazaré, foi posto para fora de Pernambuco e não voltou mais. Aí, então, a história vai ser contada agora de Nazaré, de Vila Bela até o final do Virgulino. Mas temos muita coisa a mostrar, inclusive coisas da época, né, dos soldados das volantes. As casas estão agora, a maioria com QR Code, contando a história daqueles volantes que procuravam, que perseguiam o Lampião. E vai servir também para todos os estados, né? Colocarem também, se quiser, serão homenageados em Nazaré, porque tem Alagoas, Ceará, Paraíba, Sergipe, Bahia, né? Pernambuco, que estamos em Pernambuco, né? E Rio Grande do Norte, onde houve combatentes do Virgulino Lampião, e todos serão homenageados em Nazaré do Pico, que fica no município de Floresta do Navio, Pernambuco, Alto Sertão. Vão lá. Deem um like também e inscrevam-se no meu canal. Tem muita coisa a falar, tá bom?